E aí, galerinha, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, estejam cumprindo o isolamento bem direitinho. Vamos ter fé que logo esse momento vai passar, a gente vai estar juntinho de novo dentro de sala, tá? Matando a saudade um dos outros. Eu sou a professora Jamile e hoje a gente vai dar continuidade, né? Um pouco de forma mais específica, mas nós vamos dar continuidade à formação de resíduos e voltados, né, esses resíduos voltados aos serviços da saúde. Eu espero que vocês ainda estejam aí com a memória fresca sobre os resíduos sólidos, tá? Vocês lembram? Ficou alguma dúvida? Se tiver ficado alguma dúvida, entre em contato com a gente para que a gente possa responder, né? Tá sanando aí essas dúvidas de vocês. Mas vocês lembram que nos resíduos sólidos a gente tem a subclassificação deles em perigosos e não perigosos, né? Classe 1 ou classe 2. E aí eu pergunto a vocês, aonde é que os resíduos dos serviços, né, gerados pelos serviços de saúde, eles entram? Ou eles entrariam, né? O que será gerado, tá? Pelo que vocês estudaram, vocês lembram? Esses resíduos, eles vão entrar nessa classe 1, ou seja, de resíduos perigosos, né? Que são os resíduos gerados pelos serviços de saúde, tá? Partindo desse pressuposto de que a geração desses resíduos, eles são perigosos, né? Tanto para a saúde do homem quanto para a saúde do animal, a gente tem algumas resoluções, algumas portarias que elas vão fazer parte desse gerenciamento, né? Que elas vão, como é que eu posso dizer? Elas vão dispor como a gente pode fazer esse gerenciamento desses resíduos para evitar esses agravos, tá? Para prevenir esses agravos tanto à saúde quanto ao meio ambiente. Então, a gente tem a resolução 306 de 2004, que ela vai dispor sobre o regulamento técnico para o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. A 358 de 2005, que vai dispor sobre o tratamento e disposição final desses resíduos de saúde. A 222 de 2018, que vai regulamentar as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de saúde, né? Resíduos dos serviços de saúde. Bem como a NR 32, que tem por finalidade estabelecer o quê? Alguém lembra? As medidas de proteção, né? A segurança e biossegurança aos trabalhadores da saúde, certo, pessoal? Né? Seja enfermeiro, seja um técnico, seja um médico, seja aquela pessoa, aquela SG que vai lá fazer a movimentação de onde esse resíduo foi gerado para a casinha, onde ele vai ficar ali, né, no armazenamento intermediário, aguardando alguém vir buscar ele para levar para o destino final. Então, assim, ele vai bater bem de frente com o uso de equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva, né? Então, assim, professora, você está falando dos serviços, né, de instituições que vão gerar resíduos dos serviços de saúde, né? Mas quais seriam esses potenciais geradores, né? Vamos iniciar, pessoal, caracterizando esses resíduos, tá? Desculpa. Os resíduos da saúde, eles são considerados todos aqueles gerados a partir do atendimento à saúde tanto humana quanto animal. Ou seja, prestei um atendimento a um indivíduo, a um ser vivo, eu estou gerando um resíduo de saúde. Esse resíduo de saúde ele pode ser gerado tanto em âmbito hospitalar quanto em âmbito domiciliar. Pode? Será que pode? Então, a pessoa que é insulino dependente, será que ela não gera resíduos de serviços de saúde? Pode ser gerado em estabelecimentos, né? Como é que eu vou dizer? Estabelecimentos de estética. Então, assim, independente de onde for gerado esse resíduo,
ele tem que seguir as normas, né, as normativas anteriormente citadas, né, principalmente as RDCs 306, 358 e 222. Ok, pessoal? Então, mediante elas, quem são os potenciais geradores? São os serviços de assistência domiciliar, os laboratórios de produtos para a saúde, estabelecimentos de ensino e pesquisa, necrotérios e funerárias, centro de controle de zoonoses, drogarias e farmácias, tá? Inclusive as de manipulação, distribuidores de produtos farmacêuticos, unidades móveis de atendimento à saúde, serviços de acupuntura, serviços de tatuagem e afins. Então, independente do estabelecimento, certo? Eu vou ter que gerar um plano de gerenciamento dos meus resíduos. Plano de gerenciamento dos resíduos de serviços da saúde. Ok, pessoal? Isso está previsto nas RDCs. Independente do objetivo, né, dessa instituição, eu vou ter que gerar um plano de gerenciamento. Que nada mais é do que um conjunto de normas. Um conjunto de normas que visam planejar como é que vai ser destinado, como é que vai ser levado, como é que vai ser tratado os resíduos dentro dessa instituição de saúde. Ou seja, esse plano de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, eles vão objetivar minimizar a produção de resíduos, proporcionar resíduos gerados um encaminhamento seguro de forma eficiente, visando a proteção dos trabalhadores e também do meio ambiente, e preservar a saúde pública, os recursos naturais e o meio ambiente, tá? Extremamente importante a preservação do meio ambiente, né, pessoal? Nós já utilizamos demais eles de forma bem inconsciente e isso aí está mudando, né? Estamos em uma constante mudança para que a gente possa realmente ter uma evolução, um consumo consciente, né, com o nosso meio ambiente. Esse plano de gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde é basicamente para quê, professora? Né? Por que eu tenho que gerar esse plano de gerenciamento? Para evitar esses tipos de reportagens. Se vocês prestarem atenção, são reportagens recentes. Ou seja, aqui, ó, outubro de 2019, tá? Aqui, ó, outubro de 2019, aqui, julho de 2019. Então, são reportagens extremamente recentes, onde se teve um encontro de lixo hospitalar, de resíduo hospitalar, descartado de forma irregular, tá? E isso hoje é considerado crime. E como no processo de geração de resíduo, se eu gero um resíduo, eu sou responsável até a destinação final daquele resíduo. Então, essa destinação final tem que ser feita de forma eficaz, de forma consciente, né? E de forma que não venha causar nenhum agravo, nem ao meio ambiente, nem à saúde. E que na reportagem ao lado nós temos o engrossos que um gari cegou por trabalhar sem EPI, né? Então, aí a gente vê a importância da utilização, né, correta dos equipamentos de proteção individual. Ou seja, extremamente importante para que a gente possa rever nossas atitudes como possíveis profissionais de saúde, né, no uso de equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva, tá? Garantir a nossa segurança e ajuda demais também. A partir dessas legislações, pessoal, a gente tem que essas instituições que são geradoras de resíduos em serviços da saúde, elas vão ser a responsável legal por esses resíduos, tá? Então, com isso, ela vai ter que elaborar um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, em que esse plano ele deve conter uma estimativa da quantidade dos resíduos gerados,
né, e divididos, né, por grupos, descrevendo detalhadamente o procedimento relacionado ao gerenciamento, à segregação, ao acondicionamento, à identificação, à coleta, ao armazenamento, ao transporte, ao tratamento e à destinação final. Ou seja, bem aquilo que a gente estava discutindo. Se eu gero um resíduo, eu sou responsável por ele até a sua destinação final. Então, enquanto ele estiver aqui dentro da minha instituição, como é que vai ser? Quem vai vir buscar? Como é que ele vai vir buscar? Ele vai estar fazendo uso de algum EPI? Como é que ele deve se portar? Certo? Tudo isso vai estar nesse plano. Como é que vai ser segregado esse resíduo? Como é que ele vai ser acondicionado? Aonde ele vai ser acondicionado? Por quanto tempo ele vai ser acondicionado? Quem vai vir buscar, né? Para levar para a destinação final, qual é o tratamento que ele vai passar para a destinação final, enfim. Tem que estar regulamentado, certo? Regulamentado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, certo? Tem que estar em conformidade com as ações de proteção à saúde pública, do trabalhador e do meio ambiente. Tem que ter normas de coleta e transporte de serviços dos locais de limpeza urbana. Tem que ter uma rotina de higienização dessa coleta, ou seja, tudo isso bem descrito nesse plano de gerenciamento. Tem que descrever as ações que serão adotadas caso tenha alguma emergência ou algum acidente decorrente desse gerenciamento, da mudança, né? Acontecer alguma coisa, como é que vai ser revertida essa situação. Tem que contemplar a logística reversa. Vocês lembram o que é uma logística reversa, né? Vocês estudaram isso aula passada. Tem que lembrar. Vamos lá. Vamos puxar aí da cachola. O que é que será essa logística reversa, né? E tem que apresentar, certo, pessoal? Cópia do contrato de prestação de serviço e da licença ambiental das empresas que vão fazer a destinação desses resíduos, bem como comprovar que esses resíduos eles estão sendo destinados de forma correta. Se der para recuperar, reciclar, né, ou fazer a logística reversa, fazer e comprovar também. E aí tem uma coisa assim bem importante, vai ser discutido lá para frente, vai ser a educação desses profissionais quanto aos resíduos gerados, tá? Nesse ambiente de saúde, nessa instituição. Então, eu elaborei meu plano, eu vou manter uma cópia desse plano disponível para consulta, sob solicitação da autoridade sanitária ou ambiental competente, dos funcionários, dos pacientes ou do público em geral. Meu plano tem que estar lá elaborado, meu plano tem que estar atualizado, certo, pessoal? Esse plano de gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde, eles têm que estar atualizados e eles têm que estar disponível para consulta de qualquer indivíduo. Além de designar um profissional com registro ativo junto ao seu conselho de classe, com apresentação de anotação de responsabilidade técnica ou certificado de responsabilidade técnica, para exercer essa função de ser responsável pela elaboração e implantação desse plano. Não adianta somente eu criar um plano de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde. Eu tenho que criar esse plano dentro dos padrões, das normas vigentes, e eu tenho que fazer com que esse plano ele seja implementado da forma que está lá, tá? Da forma que está prevista nas normas. Prover a capacitação e o treinamento inicial e de forma continuada para o pessoal envolvido no gerenciamento de resíduos, né? E não somente no gerenciamento, mas de quem está gerando também esse resíduo, direto ou indiretamente. Então, eu tenho que prover essa capacitação ou esse treinamento e eu tenho que comprovar. Por isso que eu tenho que estar constantemente atualizando o plano de gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde, porque eu vou proporcionar a esses indivíduos um momento de capacitação
E, ao mesmo tempo, após passar esse momento de capacitação, eu vou provar que eu estou capacitando os meus funcionários sobre o gerenciamento de resíduos em serviços de saúde. E os novos, por fim, né, os novos geradores de resíduos terão um prazo de 180 dias a partir do início do seu funcionamento para apresentar o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Professora, eu vou apresentar a quem? Né? A Anvisa, tá, pessoal? O Ministério da Saúde do meu município ou estado. Conforme esteja especificado na normativa em vigor, certo? E aí, eu abri uma instituição de saúde hoje, eu tenho que ter já esse plano. Dentro de 180 dias, eu tenho que ter já esse plano de gerenciamento. Não somente o plano, mas de estar implementando já esse plano, certo? Eu não vou fazer um plano de gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde e deixar ele lá no cantinho, bonitinho, guardado, só de enfeite, não, tá, pessoal? Eu tenho que implementar, eu tenho que capacitar e eu tenho que comprovar que eu estou fazendo isso. Comprovar que eu estou seguindo as normativas vigentes, certo? Professora, mas eu mandei, né? A empresa, tem uma empresa que é bem comum a gente ver fazendo essa coleta dos resíduos de serviço de saúde, que é a Estereciclo. E aí a professora, ela veio aqui, pegou e pronto. Não, ela veio aqui e pegou seu resíduo de serviço de saúde, certo? Primeiro, para que ela venha à sua instituição pegar, vocês têm que ter um contrato. Então, esse contrato já vai comprovar que você tem uma empresa que está fazendo a mobilidade do seu resíduo de onde ele está sendo gerado para um destino final. Essa empresa ela tem que estar licenciada, né, pelas normativas ambientais para levar esses resíduos. Lembrem-se, os resíduos são caracterizados, né, são classificados e as normativas, né, as liberações que a Anvisa, que o CONAMA, que os órgãos responsáveis vão liberar, eles vão liberar de acordo com essa classificação, né? Então, aquele carro em questão, ele está apropriado para levar resíduos classe 1, ou ele está apropriado para levar resíduos classe 2, ou ele está apropriado, né, e liberado, licenciado, para levar resíduos das duas classes, né? Então, quando você for assinar um contrato com essa empresa que vai vir buscar para destinar seu resíduo, você tem que saber se os carros delas estão licenciados e aonde é que ela faz a destinação final. Quando a gente leva para a destinação final, normalmente é emitido uma declaração do local que está recebendo esse resíduo. Então, ele emite uma declaração, devolve à empresa e, consequentemente, a empresa ela te manda uma xerox, tá? Disso aí, que é para comprovar que aquele resíduo que saiu daquela instituição de saúde, ele foi deixado em tal canto para a destinação final de forma correta, de acordo com a sua classificação. Certo, pessoal? Normalmente, esses resíduos, antes de sair da instituição de saúde, eles devem ser pesados ou medidos de alguma forma. Normalmente é utilizado o peso, tá? Os resíduos gerados nos serviços de saúde, eles são classificados de acordo com suas características e consequentes riscos que podem provocar agravos à saúde pública e ao meio ambiente. Geralmente, né, ou até hoje, nós temos a classificação de 5 grupos, que são o grupo A, que são os resíduos com possível presença de agentes biológicos. Grupo B, que são resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente. Grupo C, que são resíduos contaminados com radionuclídeos. Grupo D, que são resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde. E o grupo E, que são os resíduos com materiais perfurocortantes ou escarificantes, como agulhas, lâminas de vidro, contaminados ou não, e lâminas de bisturi, tá?
Então, vamos trabalhar cada um desses grupos de forma isolada. No grupo A, nós temos que são grupos que têm resíduos com possível presença de agentes biológicos, que por suas características podem apresentar risco de infecção e, consequentemente, provocar algum agravo à saúde pública ou ao meio ambiente. Tá? Ele deve estar sempre identificado pelo símbolo de substância infectante ou de resíduo infectante que está aqui do lado esquerdo do slide, tá, pessoal? Por esse símbolo aqui. Eita, a seta fica cada vez melhor, mas enfim. Eles devem estar identificados por esse símbolo e são subdivididos, tá? Em grupos em A1, A2, A3, A4 e A5, certo? São resíduos que vão ter riscos de infecção, né? A depender da capacidade de virulência, infectividade ou concentração dos patógenos nesses resíduos. Então, são resíduos bem importantes que devem ser manuseados com bastante esmero, né? Com bastante cuidado. No grupo A1, nós temos que são resíduos com suspeita ou certeza de contaminação biológica, sendo exemplificados como meios de cultura e estoque de micro-organismos, os quais não podem deixar a unidade geradora sem tratamento prévio de jeito nenhum, hipótese alguma. Se não houver a descaracterização de suas estruturas, devem ser acondicionados em sacos brancos leitoso. Havendo a descaracterização, podem ser acondicionados como resíduos do grupo D. Professora, como assim a descaracterização? Pessoal, por um exemplo, num laboratório de microbiologia, eu tenho lá o cultivo, né, em meios de cultura, que são meios apropriados para o crescimento de micro-organismos. Então, eu vou cultivar esses micro-organismos lá, eles vão crescer. Normalmente, é levado esse meio de cultura, essa placa de Petri com meio de cultura, para esterilização, certo? E após disso é que tem um descarte. Ou seja, houve a descaracterização daqueles micro-organismos, tá? Utilizando, na maioria dos laboratórios de microbiologia, por um exemplo, ou dos laboratórios que têm um cultivo de micro-organismos, é utilizado o autoclave, tá? O descarte de vacinas, que aí podem ser vencidas ou conteúdos inutilizados, vidros vazios ou com restos de produtos, né? Com ou sem restos de produtos. Quando não puderem ser submetidos ao tratamento em seu local de geração, devem ser recolhidos e devolvidos às secretarias de saúde, responsáveis pela distribuição. Aí a Secretaria de Saúde ela fica responsável por tratar e destinar esse resíduo para o seu local de destino final. Certo, pessoal? E resíduos resultantes da saúde de indivíduos, de animais com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes de classe de risco 4. Ou seja, eu tive a exposição desses resíduos a agentes de classe de risco 4, né? Exposição ou contaminação biológica. Primeira coisa, né? O que seria essa classificação do agente biológico, né? Um agente biológico de classe de risco 4, né? Eu falo já isso aí para vocês. Esses resíduos eles devem ser submetidos a tratamento para poder serem destinados. Após a submissão ao tratamento, né? Se não houver a descaracterização física de suas estruturas, devem ser acondicionados em saco branco leitoso. Havendo a descaracterização, pode ser acondicionada como resíduo do grupo D.
tá? Vão decorando aí. Daqui a pouco a gente chega lá no grupo D. Antes, vamos classificar, tá, pessoal? A portaria 1914, de agosto de 2011, ela classifica os agentes biológicos quanto ao dano que ele possa vir a causar aos seres humanos, né, aos seres vivos, levando em consideração a virulência desse micro-organismo, a capacidade de transmissão, a capacidade de sobrevivência desse agente ao meio ambiente, a dose infectante, se há medidas de tratamento eficazes, se já tem medidas de controle, se tem como a gente identificar fatores de riscos e afins. Então, eles são classificados com classe de risco 1, em que apresentam baixo risco para a pessoa contaminada e a comunidade, inclui os agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças em pessoas ou animais sadios, como, por exemplo, os lactobacilos, né? Em seguida, nós temos o classe de risco 2, que apresentam um moderado risco individual e limitado risco para a comunidade, e inclui os agentes biológicos que provocam infecções no homem ou nos animais, cujo potencial de propagação na comunidade e de disseminação no meio ambiente é limitado, para os quais existem medidas terapêuticas e profiláticas já eficazes, como, por um exemplo, a Schistosoma mansoni e o vírus da rubéola. A gente já tem medidas terapêuticas e profiláticas eficazes contra esses dois. O classe de risco 3, que apresenta um alto risco individual e moderado risco para a comunidade, que inclui em si os agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão por via respiratória e podem causar patologias humanas ou animais, potencialmente letais, para as quais existem medidas de prevenção usuais, ou seja, a gente não tem medidas eficazes, né? A gente tem algumas medidas que podemos utilizar para preveni-los, como o Bacillus anthracis, que causa a antrax, que é uma zoonose, ou o vírus da imunodeficiência humana, né? E a classificação de risco, a classe de risco 4, que apresenta um alto risco individual e para a comunidade, onde inclui os agentes biológicos com grande poder de transmissibilidade por via respiratória ou de transmissão conhecida, em que não se tenham medidas profiláticas ou terapêuticas eficazes contra essas infecções ocasionadas por estes, certo? Então, causam doenças humanas e animais de alta gravidade com alta capacidade de disseminação na comunidade e no meio ambiente, o qual a gente tem como exemplo principalmente o vírus ébola. Além de uma classe de risco especial, que seria uma classe de risco em que a gente tem um alto risco de causar uma doença animal grave e de disseminação no meio ambiente, em que os agentes biológicos de doença animal não são existentes no país e que, embora não sejam obrigatoriamente patógenos de importância para o homem, podem gerar graves perdas econômicas e na produção de animais, né? Na produção de alimentos. E aí, pessoal, eu tenho uma pequena dúvida, né? Uma grande pequena dúvida. Como nós estamos passando por um processo de isolamento social, né, ocasionado pelo Covid-19, eu gostaria de perguntar a vocês se, por essas informações, tá? Tanto na classe risco 1, quanto da classe risco 2, quanto da 3 e da 4, em qual classe o Covid se caracterizaria, né? Ele seria caracterizado como um classe de risco 1, 2, 3 ou 4. E aí, o que é que vocês acham? Né? Vamos pensar um pouquinho, rever as informações. Vou voltar aqui, ó, para que vocês possam ler. Dá pausa aí no vídeo. Aí vocês leem as duas e me dizem em qual dessas classes o Covid ele se encaixaria, certo? Bom, pessoal, vou dar a resposta. O Covid ele se encaixa nessa classe de risco 3,
Tendo em vista que essa classe de risco 4, eles são micro-organismos bem mais potentes, tá? Micro-organismos que a gente não tem nenhum tipo de medida profilática ou terapêutica para conter, ok? No grupo A1, a gente tem ainda sangue e hemoderivados, que incluem bolsas de sangue após transfusão, ou bolsas que foram rejeitadas por contaminação ou por má conservação, ou que tiveram prazo de validade vencido, kits de aférese e sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos. Eles podem ser descartados diretamente no sistema de coleta de esgoto, desde que, tem um porém aí, tá? Desde que atendam respectivamente às diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamentos competentes para que esses resíduos eles sejam destinados na coleta de esgoto, certo? Se eles não passarem por esses tratamentos, eles não podem ser colocados, né, desprezados na coleta de esgoto. Quanto ao A2, nós temos que seriam animais contaminados, ou seja, carcaças, peças anatômicas ou até mesmo vísceras de animais contaminados que tenham alto risco de transmissibilidade, né? Ou seja, tratou ou teve um tratamento para redução de carga microbiana e mesmo assim foi encaminhado para tratamento térmico por incineração, né? E aí, após o tratamento, eles podem ser encaminhados ou para o aterro sanitário licenciado ou para um local devidamente licenciado para a disposição final desses resíduos, como um sepultamento, né, ou um cemitério de animais, certo? Mas antes, esses animais têm que passar por tratamento em que reduz a sua carga microbiana, tá? Em seguida, a gente tem o A3, que são tecidos, membros e órgãos, que compõem peças anatômicas que não tenham mais valor científico ou legal, né? Ou produto de fecundação sem sinais vitais que tem um peso menor que 500 gramas, ou estatura menor que 25 centímetros, ou idade gestacional menor que 20 semanas. Né? A gente encaminha para essas peças, né, para o sepultamento em cemitério, desde que haja autorização do órgão competente do município, do estado ou do Distrito Federal, ou para que esses tecidos, membros ou órgãos, né, para que essas peças anatômicas elas recebam tratamento térmico por incineração ou cremação, desde que seja credenciado para tal, certo? Desde que eu tenha também autorização para tal. Aí eu faço. O A4, que compõe os kits de linhas arteriais, filtros de ar e de gases de aspiradores de áreas contaminadas, sobras de laboratório contendo fezes, urinas e secreções de tecidos adiposo, materiais utilizados em serviço de assistência à saúde humana ou animal, órgãos e tecidos humanos, carcaças, peças anatômicas de animais, cadáveres de animais e outros resíduos que não tenham, prestem atenção, pessoal, que não tenham contaminação ou mesmo suspeita de contaminação com agentes de classe risco 4, certo? Então, não entrou, não tenho nenhuma suspeita. O que é que eu faço? Eu posso levar esse resíduo para uma disposição final sem tratamento prévio, em local devidamente licenciado para a disposição final de resíduos dos serviços em saúde, certo? Em seguida, nós temos o A5, que são órgãos, tecidos, fluidos e todo material envolvido na atenção à saúde de indivíduos ou animais com suspeita ou certeza de contaminação por príons. Vocês sabem o que são os príons? Já ouviram falar? Os príons são moléculas proteicas que possuem propriedades infectantes, né? Ou seja, um agente infeccioso composto por proteínas com forma aberrante.
eles causam doença neurodegenerativa e não possuem cura. Normalmente, geralmente, são sempre fatais. E o que eu faço, professora, com esses resíduos? Tanto os materiais quanto os instrumentos, né, sejam órgãos ou instrumentos que teve contato com ele, devem ser encaminhados ao sistema de incineração. Tá? Eu não posso esterilizar e reutilizar um instrumento que tenha sido utilizado que normalmente a gente reutiliza, tá? Na assistência à saúde. Por fim, né, acabou o grupo A, vamos para os seguintes grupos, que aí nós temos o grupo B, que são resíduos contendo substâncias químicas. Ou seja, seriam, no caso, substâncias químicas que podem apresentar algum risco à saúde e ao meio ambiente. Essas substâncias, elas têm características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. São resíduos químicos, né? Aí nós temos que podem estar se apresentando em estado sólido ou líquido, sendo esses resíduos químicos no estado sólido apresentam risco à saúde ou ao meio ambiente. Quando não são tratados, devem ser dispostos em aterro de resíduos perigosos classe 1. E quando estão no estado líquido, devem ser submetidos a tratamento específico, vedado e seu encaminhamento para a disposição final em aterros. As embalagens não contaminadas pelos produtos devem ser fisicamente caracterizadas, descaracterizadas, tá? E acondicionadas como resíduos do grupo D, podendo ser encaminhadas para o processo de reciclagem, certo? Ressaltando, pessoal, que os sais orgânicos ou metais tóxicos, né, que são utilizados na assistência à saúde, eles devem ser previamente diluídos a níveis de concentração que permitam o descarte direto na pia com água corrente, certo? Ou seja, existe a possibilidade de eu realizar um tratamento no local onde eu gero esses resíduos e já descartar no sistema de esgoto. Já o grupo C são materiais resultantes de atividade humana que entraram em contato com radionuclídeos, que aí nós temos como exemplo a radioterapia, muito utilizado, um tratamento muito utilizado para as neoplasias, né, para o câncer. E aí tem-se que esses rejeitos radioativos eles devem ser segregados de acordo com a natureza física do material e do radionuclídeo presente e o tempo necessário para atingir o limite de a eliminação em conformidade com a norma do Conselho Nacional de Energia Nuclear, certo? Então, como é isso, professora? Eu vou colocar esse rejeito dentro como é que eu posso dizer? Vou descartar dentro de um componente, certo? Em que vai manter essa radiação contida durante um determinado período. E aí, até que haja uma mudança, né? Uma eliminação total dessa radiação. E o rótulo do rejeito, ele deve ser retirado, né? Deve ser trocado o rótulo do rejeito radioativo e substituído pelo rótulo que se enquadrar melhor no grupo de resíduos daquele rejeito, ou seja, seria no caso o rejeito do rejeito, tá? Esses rejeitos radioativos eles não podem ser considerados resíduos até que seja decorrido o tempo de decaimento necessário para atingir o limite de eliminação de radiação, certo, pessoal? Então, eu tenho que fazer com que essa radiação ela diminua, né? Ou seja, eliminada por completo. E aí depois eu tenho a troca do rótulo de rejeito radioativo para um grupo de resíduo que melhor se enquadrar, né? Pela avaliação dos componentes que ali terão. O grupo D, que é o grupo de resíduos comuns, é um grupo em que não apresenta risco biológico, químico ou radiológico à saúde nem ao meio ambiente, podendo ser equiparado
podendo ser equiparado aos resíduos domiciliares, tá, pessoal? Então, normalmente vão ser resíduos em que eu vou ter vidro, papel, alumínio, plástico. Enfim, para esses resíduos do grupo D, né, devem ser destinados, normalmente eles são destinados à reciclagem ou reutilização. Devem ser identificados, né, em recipientes específicos, usando cores e códigos para cada um, correspondentes a cada um. Então, eu tenho que o papel é azul, o plástico vermelho, o vidro verde, o metal amarelo e o orgânico marrom, certo? Caso não exista esse processo de segregação para reciclagem dentro da minha instituição de saúde, não existe uma exigência para que se tenha padronização de cor desses recipientes, certo? Então, mas seria bem interessante a implementação da reciclagem, né, da reutilização nesse serviço de assistência à saúde, certo? Para diminuir a geração de serviço. Lembrando, pessoal, que se, por um exemplo, eu estou juntando, tenho muito papelão, né? Vou fazer uma doação desse papelão a uma associação de reciclagem do município que eu resido. Eu pego uma declaração com essa associação, certo? De que eu estou doando tantos quilos de papelão, certo? Que é para fazer o controle no plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Lembrem-se que tudo que sai eu tenho que comprovar para onde está saindo. Os resíduos orgânicos, como flores, resíduos de poda de árvores, de jardinagem, sobras de alimentos e de preparo desses alimentos, restos alimentares de refeitórios e outros, que não tenham mantido contato com secreções, excreções ou outro fluido corpóreo, podem ser encaminhados ao processo de compostagem. Caso eu tenha, certo? Caso eu não tenha, posso destinar normalmente ao lixo, à coleta de lixo que é passada rotineiramente, né, no bairro em qual essa instituição de saúde ela esteja inserida. Mas é bem interessante, pessoal, esse ciclo, essa técnica de compostagem. Porque a técnica de compostagem ela vai reutilizar esses restos orgânicos, né, desses alimentos, para que haja a produção de novos alimentos orgânicos. É basicamente isso. Lembrando que na natureza nada se perde, né? Tudo se transforma. É basicamente a transformação de restos orgânicos em adubo para que haja fertilização e a produção de novos alimentos de forma orgânica, tá? Diminui consideravelmente a quantidade de resíduos que são gerados. E aí, pessoal, eu posso fazer essa técnica de compostagem tanto com a pilha de compostagem como por uma minhoqueira, tá? Quem tiver interesse de fazer em casa, né, tiver como fazer isso em casa, é uma boa ideia. Por fim, a gente tem o grupo E, né? O grupo E são um grupo de perfuro-cortantes. Esses perfuro-cortantes, eles não devem ser colocados, né? De maneira alguma, eles não devem ser colocados em sacos ou em qualquer outro local de armazenamento que eles possam cortar esse local de armazenamento e causar acidentes, tá? Então, são eles lâminas de barbear, agulha, scalp, ampolas de medicação, lâminas de bisturi, lancetas, lâminas e lamínulas utilizados para avaliação de exames, todo utensílio de vidro quebrado no laboratório, seja pipeta de vidro, seja um tubo de coleta sanguínea, seja uma placa de Petri, ou qualquer outro similar que tenha essa capacidade de cortar o corpo ou de cortar, por exemplo, o recipiente ao qual ele esteja sendo colocado, tá?
Esses materiais perfurocortantes, eles devem ser descartados separadamente no local de sua geração, imediatamente após o uso, ou a necessidade de descarte em recipientes rígidos, resistentes à pontura, ruptura e vazamento, com tampa e devidamente identificados. Ou seja, acabei de aplicar uma medicação. Eu não vou deixar a agulhazinha lá em cima da bancada. Eu já vou descartar ela no local correto, que seria uma caixa de perfuro cortante, tá? Do lado aí, pessoal, tem mais ou menos, né, a montagem de uma caixa de perfuro cortante, em que ela tem uma bandeja interna, que garante a segurança contra o vazamento de líquidos, uma cinta interna em papelão rígido, que ocupa toda a área interna, evitando a perfuração nas paredes e cantos do coletor de perfuro cortante. O fundo, também em papelão rígido, para evitar as perfurações no fundo do coletor. Um saco plástico, que tem uma dupla utilidade, que transporta o coletor e forma um duplo revestimento, garantindo a proteção contra o vazamento de resíduos. E a caixa externa, que é a caixa de perfuro cortante, né, que é a que a gente já vem montadinha lá, para que a gente possa colocar lá o nosso perfuro cortante e assim ele ser descartado de maneira eficiente e eficaz. Ressalto, pessoal, que esses são os componentes da caixa de perfuro cortante. São esses componentes que garantem a nossa segurança, a segurança de quem vai transportar esse resíduo, certo? Para que não haja a perfuração ou a ruptura desses papelões, certo? E ninguém seja furado com o perfuro cortante, né? Não se tem esse tipo de acidente de trabalho. Então, ela deve ser montada dessa forma. Sendo proibido, tá, pessoal? De forma alguma, eu vou esvaziar esses recipientes para poder reaproveitar. Ou vou tirar os papelões rígidos que estão aí como a cinta e o fundo interno da caixa, tá? Para poder a caixa ter mais espaço, certo? O recipiente para o acondicionamento do perfuro cortante ele deve ser mantido em suporte exclusivo e em uma altura que permita a visualização da abertura para o descarte, ou seja, ele vai estar num suporte de parede, mas eu tenho que ter ele tem que estar a uma altura em que permita a minha visualização da abertura de descarte. Ressaltando, pessoal, que eles têm até onde eles devem ser enchidos, né? Então, assim, ó, não encher acima dessa linha. Essa linha ao qual está esse pontilhado, que está aqui, ó, dependendo do tamanho da caixa de perfuro cortante, nós vamos ter esse pontilhado, certo? Ela representa 3/4 da caixa, né, da capacidade total da caixa. Então, assim, eu só devo encher até essa altura. Pegar nas abas, né, nas abas dela, mexer um pouco para encaixar, para ver se ainda cabe mais alguma coisa. Beleza. Mas encher de perfuro cortante até topar não é o ideal, certo, pessoal? Porque pode vir a ocasionar um acidente. E esse acidente seria completamente evitável se a gente fizer o uso correto dessa ferramenta. Ah, professora, gente, esqueci uma coisa aqui. Desculpem. Mas quando eu for descartar, professora, a lâmina de bisturi, né? Eu descarto o bisturi também? Não. Eu desconecto com o uso de uma pinça. Eu desconecto a lâmina de bisturi e descarto só a lâmina de bisturi. Mas no caso, pessoal, de uma agulha, tá? Eu vou desprezar a seringa com agulha. Não é o ideal, não é indicado que você vá retirar a agulha para desprezar só a agulha para economizar espaço. Ou só seringa, perdão, para economizar espaço. E também, de forma alguma, de jeito, maneira nenhuma, vocês vão reencapar a seringa. A agulha, perdão.
certo? Para quê? Para que não tenha o risco de um acidente de trabalho, certo? Então, para evitar, né, se vocês derem uma analisada a maior parte dos riscos, né, a maior parte dos acidentes de trabalho que acontecem nas instituições de saúde são acidentes evitáveis até nas portarias, ou seja, se a gente seguir bem direitinho o que as portarias preconizam, a gente não tem esse tipo de acidente, certo? Então, não preciso reencapar a agulha e eu vou desprezar a agulha junto com a seringa, ok? E aí, eu puxo um pouco vocês para sair um pouco dessa instituição de saúde para a gente entrar numa visita domiciliar, tá? Alguém aqui, algum aluno pegou, estava fazendo parte de um grupo em que se tinha ou que se teve a visita domiciliar ainda para um paciente insulino-dependente? O que é que eu faço, professora? Num paciente insulino-dependente, eu vou comprar uma caixa de perfuro cortante, deixar lá para esse paciente fazer uso, né? Se o meu município não prover dessa caixa para me deixar com esse paciente, como é que eu vou fazer? Quais são as orientações que eu devo dar, que eu devo prestar como profissional de saúde que está realizando a visita domiciliar para esse indivíduo, certo? Então, assim, pessoal, lembrem-se que, né, quais são as orientações? Primeiro de tudo, eu tenho que descartar esse perfuro cortante numa embalagem rígida, tá? Eu não vou orientar a esse indivíduo, né, a esse usuário do SUS a desprezar esse perfuro cortante num saco. Então, o que é que eu faço? Eu vou orientar ele que se eu não tenho uma caixa de perfuro cortante para deixar com ele na casa dele, eu vou orientar ele para botar ou numa lata de alumínio ou numa garrafa PET, em alguma garrafa, né, em algum recipiente que tenha uma superfície rígida, que tenha uma parede e um fundo também rígido, tá bom? Vou jogar tudo lá. Quando encher, eu levo, né, ou ele leva essa embalagem cheia ou para a unidade básica de saúde ou para o hospital mais próximo dele. Para que seja feito o quê, professora? O descarte final apropriado, gente. Apesar de não estar sendo gerado esse resíduo de saúde numa instituição de serviço de saúde, é um resíduo de saúde, é de responsabilidade do profissional que está fazendo o acompanhamento dele. Então, ele não vai jogar no lixo doméstico, tá? De forma alguma. Ele vai embalar direitinho, jogar numa embalagenzinha rígida, quando encher, levar para um hospital ou para uma instituição de saúde mais próxima, certo? São essas as orientações que a gente deve passar para esses indivíduos. E aqui, só recapitulando um pouco dos locais de armazenamento desses resíduos. No resíduo a gente tem que são resíduos potencialmente infectantes e que devem ser descartados em lixeiras revestidas com sacos brancos, né? Esses sacos brancos, eles são bem leitosos. E esses sacos brancos, eles devem ser o quê, pessoal? Identificados, né? Com o símbolozinho de resíduos potencialmente infectados. Aí a gente tem os resíduos B, que são os resíduos químicos e devem ser descartados em galões coletores específicos, né? Separados pela tipologia e antes de serem descartados nos galões, eles devem passar por tratamento. Os resíduos radioativos, que devem ser descartados em caixas blindadas. Os resíduos comuns, que são descartados em lixeiras revestidas por sacos pretos, né, comuns. E os resíduos perfuro cortantes, que devem ser descartados no coletor do perfuro cortante, tá? Os resíduos químicos, pessoal, eu vou fazer uma fichinha, preencher e colar nos galões, dizendo qual tipo de resíduo que tem ali, a quantidade, né, para que foi usado e quanto foi colocado. Os resíduos radioativos, né, vai ter a nossa identificação de radiação.
O de lixo comum, resíduo comum, ele não precisa ser identificado, mas saber que é um saco preto. E o de perfuro cortante é um resíduozinho rígido que vai ser utilizado para esse tipo de resíduo. Bem, pessoal, aqui estão as normas, né? Perdão, as referências. Eu li norma regulamentadora, aqui saiu norma. As referências. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Vixe, me estendi um pouquinho, né, pessoal? Mas acontece. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato. E aí eu convido vocês a assistirem um vídeo do professor Rodrigo falando sobre alguns problemas radioativos que nós tivemos, né? E que já causaram agravos bem importantes, bem significantes ao mundo e à saúde da população, né? Bem como ao meio ambiente. Eu espero que vocês gostem, né, da aula, que se liguem no gerenciamento de resíduos dos serviços da saúde e qualquer coisa eu estou à disposição para qualquer dúvida ou dúvida mesmo, pessoal. É só falar lá no fórum, tá? Se cuidem e obrigada.